Isso aí, senhoras e senhores, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, quem sabe até boa madrugada para você que está nos ouvindo aí. A programação está chegando cada vez mais longe. Você que é da nossa querida região metropolitana de Sorocaba, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Sorocaba em Pauta podcast. Aqui você sabe que o assunto é direto ao ponto, como deve ser. Aqui, um apresentador Danilo Santos e ao meu lado, meu amigo de bancada, o jornalista Bruno Rodrigues. Fala, Danilo, meu amigo querido. Hoje nós vamos falar sobre algo que não aparece, mas ocupa muito espaço. Você já faz ideia do que possa ser? Nós vamos falar hoje sobre o arquivo da prefeitura. Veja bem, uma prefeitura de uma cidade com mais de 700 mil habitantes deve ter um arquivo bem vasto. E nós vamos falar sobre isso. Embora não apareça, eu gostei muito do que o Danilo falou um pouco antes da gente entrar no ar, que ocupa muito espaço mesmo. E para falar sobre esse assunto, nós vamos receber aqui a Ellen Baldo para falar, né, sobre os arquivos. Ellen, bem-vinda, se apresente para a gente. Quanto tempo de prefeitura? Conta um pouquinho sobre o seu trabalho. Oi, gente. Primeiramente, obrigada pelo convite. Bom, eu já estou na prefeitura há 14 anos, faço 14 anos agora em julho. Na equipe do Arquivo Público, eu estou desde 2015. Então, já estou indo para 10 anos de arquivo, trabalhando com a gestão das informações da prefeitura. E como é que é o dia a dia da questão do arquivo? Qual que é a importância para Sorocaba ter, né? Como a gente falou, a gente mencionou sobre o tamanho dessa cidade Sim. e a importância de ter esses arquivos. Quais são a função? Qual que é de fato essa importância mesmo? Sim, é bem importante, né? Até quando eu recebi o convite, eu fiquei bem contente, porque como vocês falaram mesmo, é um serviço que realmente não é visto, mas ele existe, né? E nós somos responsáveis por cuidar de todos os documentos, todas as informações que a prefeitura produz. Então, o nosso dia a dia é voltado em orientar os servidores, né, em relação a como usar os documentos, como tramitar. Às vezes a gente precisa cuidar do documento que está tramitando, porque precisa fazer alguma reforma, algo do tipo. E também, né, quando a gente fala do documento já quando ele concluiu lá no Arquivo Central, a gente faz todo o tratamento desse documento. A gente recepciona, confere, faz a guarda do jeito correto, conforme prevê as legislações vigentes. Então, basicamente, o nosso trabalho é cuidar de informação. E informação hoje, né, é algo poderoso. Então, Perfeito. Você mencionou sobre arquivo central, né? Então, para o nosso telespectador entender, ouvinte, a diferença aí do arquivo central, do arquivo público, como que funciona isso? o arquivo público, ele é responsável por gerenciar o documento nas duas fases correntes. Então, hoje, provavelmente, né, algum munícipe que já tem a oportunidade de ter vindo aqui na prefeitura, já deve ter buscado alguma informação ali no protocolo geral, retirada de cópias é conosco. Então, no protocolo geral, nós cuidamos desse documento que está nascendo. Então, a informação que está começando na prefeitura começa ali conosco. O arquivo central é onde vão ser enviados os documentos que já finalizaram a sua demanda. Então, há os documentos, depois que vocês trabalharam com ele aqui, que o munícipe, sei lá, fez uma construção de uma casa. Então, depois que ele juntou ali todos os documentos, que tudo foi finalizado, ele vai para o arquivo central e a gente faz a guarda dessa documentação. E o arquivo público é essa instituição que é responsável pelas duas frentes. Então, a gente cuida desde o início até o final do documento. Certo. Digamos, Ellen, que o munícipe que está nos assistindo ali, ele tenha um documento que, enfim, que foi aberto um processo aqui na prefeitura e, de repente, ao longo da vida, ele precisa desse documento. Como que ele faz para ele ter acesso? Ele vai até lá ou como ele faz para poder ter esse acesso ao documento? O ideal é ele entrar em contato com a secretaria de origem do serviço. Então, por exemplo, um processo de construção com a secretaria de planejamento. Se for, ele pode, por exemplo, precisar do próprio prontuário médico, de um atendimento que ele teve numa UPH. Aí ele vai entrar em contato com a Secretaria da Saúde. Aí, a partir desse pedido, a Secretaria entra em contato conosco, nós fazemos o desarquivamento e disponibilizamos o documento via Secretaria. E aí, é a Secretaria que vai dar essa orientação para o munícipe em relação a poder tirar cópia, poder ter acesso à informação que ele solicitou. Ô, Ellen, o documento mais antigo que a gente tem ali é datado de que período, hein?
A gente tem um documento que ele é bem antigo, né? Porque quando a gente fala de arquivo, a gente tem os documentos em folha solta e tem os processos. Processo administrativo, o mais antigo é de 1943, sabe, gente? E aí a gente tem uns documentos que eram livros de registro, que é onde eram registrados o IPTU. Era tudo à mão, livros mesmo feitos à mão, bem legal. E aí, preenchidos, né, à mão. E aí esses livros, eles são de 1933. Uau, olha, é tempo, hein? Acho que vai bater um período centenário aí, né? Exatamente, uau. E nós falamos um pouquinho sobre também um arquivo central, um arquivo público, também tem um arquivo histórico, né? Como é que funciona? Quem pode ter acesso a ele? O arquivo histórico são aqueles documentos de guarda permanente. Então, a legislação já prevê, né, a Lei 8159 de 91, ela tem a previsão legal em relação aos documentos de caráter histórico permanente, que são esses que perpetuam. Então, eles vão ficar e a gente vai passar. Então, tem documentos lá, né, como esses mesmos, né, que eu mencionei. E aí, para esses tipos de documento, normalmente a consulta acaba sendo acadêmica. Então, a gente recebe também pedidos de estudantes que podem fazer consulta no nosso acervo. A gente pede para entrar em contato por e-mail antes. Aí nós agendamos, porque nós precisamos acompanhar, né, as consultas. Mas esses documentos, eles estão à disposição da sociedade. Então, qualquer pessoa pode entrar em contato, desde que, né, o assunto esteja atendido ali no documento, a gente disponibiliza para que a pessoa possa ter acesso a essas informações. Que bacana, que bacana. Você que está nos ouvindo aí, nós estamos falando sobre arquivo público, né? Imagine hoje com tecnologia e tal, né? Acho que o povo começa a entender um pouco, Bruno, a questão de espaço, né? Que um arquivo pode tomar. Porque com os celulares em mãos, hoje a gente, poxa vida, não tô conseguindo baixar tal foto, não conseguindo gravar, porque falta espaço. Ellen, eu fico imaginando, nós falamos qual foi o documento que você falou mais antigo? É, o documento 33, processo 43. Tá, então desde lá vem se guardando documentos aqui. Então eu imagino que deve ter um espaço bem grande para guardar isso. Qual é a medida do local que a gente tem lá? E se ele comporta, né? Até quando ele vai comportar mais documentos? Exatamente. Hoje a gente ocupa um espaço de quase 5.000 metros quadrados. Então, é muito espaço, porque hoje arquivado nós temos um pouco mais de 1 milhão de 1,5 milhão de processos. Uau. Então, é bastante coisa, sem contar outros tipos de documento. A gente bate aí aproximadamente 160.000, 170.000 caixas de arquivo. Meu Deus. Então, é bastante coisa. É. Então, assim, é o que a gente sempre fala. Se a gente for produzindo sem fazer a gestão, né, que é por isso que existe o arquivo público, que é para gerir essas informações, a gente vai ocupar a Sorocaba inteira. Exatamente, e que isso também tem vida útil, né? Exatamente. É por isso que a gente faz o tratamento desses documentos. Então, existe um instrumento, que é a tabela de temporalidade, que através dela é definido por quanto tempo esses documentos ficaram guardados. E aí, com isso, a gente consegue tratar essas informações e fazer a gestão. Então, um documento que ele já cumpriu o prazo de guarda, se ele não é de caráter histórico permanente, ele pode ser eliminado. E aí, a gente elimina para aquele espaço, porque senão a gente vai ocupar. Nós estamos hoje num complexo que, se eu não me engano, tem 20 galpões. A gente ocupa os 20 e ainda vai faltar espaço. Então, chegou com isso. Então, não tem como, não tem como a gente ocupar todo o espaço lá. Então, hoje, a gente ocupa 5.000, mas é o que a gente sempre fala, o ideal é reduzir esse espaço e não aumentar. Eu imagino que o munícipe também tem essa dúvida, quando se fala você falou que deu o prazo, esse prazo ele é regido por lei, né? Exatamente. Ele que rege, ok. E aí deu o prazo, eu vou eliminar. Qual é a forma que vocês usam para eliminar os documentos? Hoje, até por conta da legislação mesmo, a gente elimina fragmentando esses documentos. Então, a legislação prevê que o documento ele tem que ser fragmentado de modo que a gente não consiga recuperar nenhuma informação. Até para não ter vazamento de dados, né? A gente tem a LGPD aí também, né, para orientar essas ações. E aí, atualmente, a gente tem um equipamento, uma fragmentadora, onde nós fazemos essa fragmentação e depois a gente disponibiliza para uma cooperativa, para poder fazer, né, a reciclagem desse material. Mas o material, ele fica, assim, menor do que... Sabe aqueles confetes de carnaval? Sim. Ele fica menor do que um confete. Tudo para evitar mesmo ali. Tá.
Porque não pode realmente ter nenhum tipo de recuperação de informação. Tá, e o munícipe que tá nos ouvindo, de repente ele pensa: "Poxa, eu tenho lá um documento e eu não sei como é que, né, vão fragmentar, quando foi isso, e dá lá ou não". Ele é avisado disso? Ele fica sabendo? Ele é avisado. A legislação também prevê que a gente faça a publicação de um edital de ciência de eliminação, e aí esse edital ele fica vigente por 1 mês. Então, nós fazemos a publicação no Jornal do Município, aí lá a gente vai identificar qual é a série documental, né, qual é o tipo de documento que nós vamos eliminar. E aí, se alguém achar, né, que dentro dessas séries há interesse, né, tem algum documento ali de seu próprio interesse, seja público ou individual, aí pode entrar em contato direto pelo 156, o site do Central de Atendimento. É só solicitar por lá, que daí a gente separa a documentação para que o munícipe possa dar vistas, e aí, se for o caso, a gente pode até disponibilizar os documentos. Uma ótima pergunta do Danilo, porque, assim, não tem uma ligação direta para cada pessoa relacionada ao documento. Esse documento, ele é publicizado no Jornal do Município. Então, se você, por acaso, tem algum documento, tem lá, tem que dar uma olhadinha todo dia no Jornal do Município, bate o olho ali, vê. Ele sai nas sessões de Secretaria de Da Administração. Secretaria de E Administração. a SEAD, que vai sair com essa, né, SEAD, vai sair com essa sigla. Agora, isso é uma questão de você realmente esquecer, depois ir lembrar do documento. E ali tem documentos de todo tipo, né? Tem a questão de atendimento de saúde, tem questão de documentos da casa. Sim. Tem até multa de trânsito ali ou não, né? Multa não, porque é da URBS, senão mês. Ah, nem. Senão nós já daí. A URBS, o SAI e a FUNSERV possuem arquivos próprios. Aí o Parque Tecnológico também, quando eles é menor. Mas eles possuem arquivos próprios. A gente ajuda a gerenciar, mas não fica a guarda conosco. E há algum planejamento para que isso se torne digital no futuro? Há uma ideia disso? Sim, na verdade a gente já deu um start, né, no processo eletrônico, que desde junho do ano passado a prefeitura não produz mais processos no formato físico. A gente já produz tudo no formato eletrônico. Então, por meio do sistema Seis Cidades, tudo que nós estamos produzindo, seja processo administrativo ou ofício, é tudo via sistema eletrônico. Então já começa, né, a reduzir por aí e também a melhorar essa questão de a gente poder dar um acesso mais rápido às informações. Até para buscar, né? Fazer a pesquisa, consegue Exatamente. buscar por, né, palavra-chave e tal. Mas eu digo também que não vai deixar de ocupar espaço, mas ele ocupa Sim. um espaço digital, não é? Exatamente, não mais físico. Em relação aos físicos, existe um projeto da gente fazer a digitalização dos que já estão conosco, dos que são de caráter histórico permanente, que é interesse público, e aí a gente no futuro disponibilizar esse material no site da prefeitura. Então a gente já tem um projeto onde a gente pretende colocar em prática, acredito que até o final desse ano, para começar a disponibilizar esse material. E aí a digitalização é importante frisar, né, porque a gente já ouviu de muitas pessoas: "Ah, por que não digitaliza tudo e não joga fora?". É uma pergunta que a gente já ouviu de várias pessoas, né, por que não é só digitalizar. E não é só digitalizar, né, não é só eu pegar o meu documento e ir na impressora, passar ali e salvar numa pasta da rede. Eu preciso fazer um tratamento nessa informação, eu tenho que ter um sistema de indexação para eu poder localizar por palavras-chaves. Esse documento ele tem que ser digitalizado de um modo que eu consiga pesquisar no documento, então tem que ser um PDF pesquisável. E além disso, né, para os documentos que não são de caráter histórico permanente, se a gente faz a transferência para o digital, a gente está perdendo tempo e dinheiro, porque você vai poder jogar fora depois esses documentos. Então acaba não fazendo sentido essa troca só por trocar. Então, por isso que a gente preza, né, no documento que tem caráter histórico permanente, porque esse documento tem que ser guardado realmente para sempre preservar. Mas outros tipos de documentos a gente consegue tratar por meio da iluminação. Então, por isso que a gente utiliza tudo. Troca de pneu com carro em movimento, porque os arquivos continuam chegando, agora mais de maneira digital, mas é uma trabalheira, né? Sim. São anos e anos e anos de arquivo Não, para você digitalizar, registrar, catalogar e fazer esse tratamento para que você possa depois ter uma busca, né, mais eficiente aí. E aproveitando a palavra tratamento, Ellen,
Existe algum tratamento especial para esses arquivos, para que eles não deteriorem com o tempo? Existe um cuidado? Como é que é esse cuidado? Isso, a gente tem. Eu só vou fazer um parênteses em relação ao que você falou, né, de trocar o do tá andando, porque realmente a gente recebe por semana aproximadamente 1.500, 2.000 processos para arquivamento. Só esse Para pouquinho de arquivar semanalmente. semanalmente. Então é exatamente isso. Tá entrando e a gente tá fazendo sair. Mas a gente, né, tenta fazer essa troca do pneu, apesar, né, de tudo. Sim, a gente escreve os documentos, aí quando a gente recebe, a gente verifica se tá tudo certo. Às vezes, né, tem algum documento que precisa ter uma troca de capa, se tá certo também em relação ao decreto vigente do que foi enviado. Aí, depois que eles são verificados, eles vão para uma guarda numa caixa arquivo. E aí, nessa caixa arquivo, a gente guarda os processos administrativos, que é ela que garante a proteção primária do documento. E a gente coloca esses documentos em prateleiras, que são prateleiras de metal, que é para garantir justamente que esses documentos tenham uma vida útil maior. Então, hoje são esses tratamentos que a gente faz. Está também no nosso plano, que eu acredito que até o início do ano que vem a gente consiga startar, criar um laboratório de tratamento de documentos mesmo. E o que seria esse laboratório? Esses documentos que são mais antigos, eu vou num equipamento, que é uma mesa higienizadora, higienizo esse documento, verifico se ele não está com nenhuma questão ali para ser reparado, faço o reparo. O reparo é quase que um trabalho artesanal. Então, eu preciso, né, para garantir a vida útil desse documento de caráter histórico e fazer esse tratamento por meio desse trabalho. Então, a gente pretende já no ano que vem estar com um laboratório para poder tratar essas informações. 5.000 metros quadrados. Duvido que você não pensou que naquele ambiente ali não possa estar um pouquinho empoeirado. Já vi que Espanha doisia. Aí, graças a Deus, ela falou a palavra higienizado. É só no imaginário. Eu não posso ficar se imaginar de poeira. Não tem como é que funciona. Não tem, né? É um arquivão limpinho. Exatamente. Eu até falo, né, porque a gente dá o curso de gestão documental aqui na prefeitura. E eu sempre pergunto no início quem já falou arquivo morto. Vocês já falaram? Não, nem olha dessa. Que Não, só o pai dela. Só fala às vezes quando vou falar sobre o arquivo. costume, né? Eu sempre falo que eu jogo uma praga na pessoa que fala, pô, vai perder um documento, E é um- não mais vai achar. E é uma frase que realmente o pessoal usa muito. Usa. Porque realmente ficou condicionado na cabeça das pessoas, né? Já é até um paradigma em relação ao arquivo, que arquivo é um depósito de documentos. É velho, é papel velho, coisa velha. Poeira. Exatamente, mas não, o nosso arquivo, a gente tem uma equipe de limpeza que limpa diariamente e eventualmente a gente faz a higienização nas caixas, justamente para não ter esse acúmulo de pó, né? Que a poeira também deteriora o documento, porque o documento é de papel, é orgânico, então acaba sendo deteriorado com o tempo. Outra questão, né, em relação a esse tratamento, é que a gente também faz a proteção em relação à luz solar, para que o documento ele não sofra um desgaste por conta da luz solar, que também acaba interferindo nesse aspecto. E ele é bem limpo, não é de coisas velhas, né? Tem muito papel antigo, mas não são papéis inúteis, obviamente, né? Eles têm um valor histórico. Reservado ali com algum plastiquinho, alguma coisa assim, não? Não pode ser plástico. Não pode. Não pode ser, né? Porque o plástico abafa o documento e pode gerar fungo. Não, que eu digo, porque quando você entra no sebo, né, que é um lugar, né, de livros e peças e revistas antigas, algumas revistas ficam lá no plastinho. Daí eu fico imaginando que, às vezes, de repente, os documentos mais antigos ficam plastificados. Então, não. Não pode plastificar. A plastificação, ela acaba... a gente acha, né, que vai proteger mais... Essa é a ideia que passa, né? Mas não protege, porque o documento, ele acaba sofrendo com a ação da plastificação. Então, acaba que não protege em nada, faz, né, uma falsa ideia de proteção, mas não. Os documentos, eles ficam arquivados nessas caixas de arquivo, e aí, os documentos de guarda permanente, as caixas de arquivo corrente, elas são de papelão, e os de arquivo permanente são de plástico.
E é aquele plástico que não é colorido, ele é cinza, para não ter transferência de cor pro documento. As maiores procuras para esses arquivos quais são? De historiadores, são de questões jurídicas, o que... Hoje, dos munícipes, quer dizer, de visita que a gente tem no arquivo é mais de estudante. Inclusive, acho que há uns 2 anos, em 2023, a gente recebeu uma estudante das Filipinas, que se eu não lembro se ela estava fazendo curso de arquitetura ou de engenharia, mas ela estava estudando o Palácio dos Tropeiros. E aí a gente fez a recuperação desse processo para ela poder ver a planta, entender a história. E lá conta a história desde a desapropriação da área até a construção do prédio. Então, em visita lá no arquivo, a gente tem mais de estudantes. Mas de documento, é tudo que o município precisa. Então, tudo que diz respeito Não tem um do grupo município normal, é variado bem é variado. essa procura. Então, porque lá a gente tem arquivos de todas as secretarias, em que ela é jurídico, é planejamento, é administração, saúde, educação. Então, tudo que gira na prefeitura é conosco. Então, acaba sendo de interesse público mesmo, não é um interesse exclusivo. É de tudo. Que legal, que legal. Você que está nos acompanhando aí, imagino que você, né, não imaginava que era tão assim, tudo tão organizado para manter todos esses arquivos, arquivo público e não arquivo morto, não é verdade? Então, muito bem organizado. Você que chegou até aqui com a gente, não deixe de se inscrever no nosso canal, compartilhar para que mais pessoas fiquem sabendo aí de tudo que a prefeitura tem para oferecer. Estamos chegando quase já ao finalmente aqui da nossa entrevista de hoje. Tenho certeza que você está gostando bastante aí. Ellen, você até falou a respeito dessa estudante, né, que esteve aqui. Ela fez a solicitação por e-mail, como que foi? Porque ela não é brasileira, é de Filipinas, das Filipinas, né? Isso. Ela entrou em contato com o orientador dela, se eu não me engano, o professor, eu acho, e aí ele sugeriu que ela fizesse a busca conosco. Apesar, né, de ela ser das Filipinas, ela já está no Brasil. Se eu não me engano, ela tinha comentado, não acho que eu dei meu Brasil, acho que há uns 10 anos. Mas aí ela mesma entrou em contato por e-mail, ela mandou um e-mail pra gente, falou, né, o que ela estava buscando. E aí, por coincidência, a gente tinha feito como que fala? Uma exposição aqui no Paço e tinha utilizado esses documentos. E aí a gente disponibilizou para ela ir até lá e fazer essa consulta. Então ela mandou e-mail, assim, como todos os outros estudantes que a gente já teve a oportunidade de receber no arquivo. Manda e-mail, fala qual é o assunto, qual o período, mais ou menos, porque às vezes acontece do pessoal pedir, tipo, de, sei lá, 1.600, 1.700. E aí a gente não tem documentos da época. Então a gente pede para falar qual é a característica do documento, mais ou menos o período, que aí a gente consegue separar o material para disponibilizar para consulta. Tem algum processo administrativo assinado por Baltazar Fernandes. Isso é isso. Processo da Fundação Sorocaba. Eu não sei você, Bruno, você tem essas manias, mas eu, por exemplo, quando tô de férias, vou viajar por algum lugar, eu faço questão de conhecer a prefeitura do local. Não de ir até a prefeitura em si, não, mas pelo menos passar em frente, de conhecer as planos, né? E a nossa prefeitura aqui é muito bonito o espaço, né? A conexão aqui com a Câmara, o Teatro Municipal, o Lagos. Até o estilo do prédio diferente, né? É verdade. Ele chama atenção. Exatamente. É controverso, algumas pessoas acham bonitas, outras não. Mas eu acho que o todo, né? A proximidade com a Câmara, mais o teatro, mais a biblioteca, todo o espaço da área com o lago, olhando o conjunto todo, é realmente muito bonito. Não à toa é um ponto turístico, né? Exatamente. E esse tamanho todo aí acaba gerando essa quantidade de arquivos e documentos. Arquivos que vai ser. Exatamente, que a gente faz a gestão. Algum recado que você queira deixar para o formato, como pedir, só para reforçar quando ele quiser? Sim, aproveitando a oportunidade, né, gente? Quem tiver aí alguma informação que queira solicitar para o arquivo, pode mandar um e-mail. O nosso e-mail é arquivosorocaba.sp.gov.br e aí coloca as informações do documento que você está buscando e nossa equipe vai orientar como que você consegue ter acesso, se é pela secretaria ou, né, se é diretamente conosco. Então, pode entrar em contato. Se tiver alguma curiosidade, pode também nos mandar e-mail que a gente responde. Perfeito, Ellen. Muitíssimo obrigado. Você vê que é uma riqueza, né, de detalhes
históricos, informativos e que não aparece. E foi muito legal. Eu mesmo aprendi bastante coisa, Né? Pax, que a gente não faz ideia, mas que tem a sua grande importância devido a uma cidade histórica, grande, né? E bem movimentada como a Sorocaba, né? É isso aí, Bruno. A gente está chegando ao fim do nosso programa e, claro, você que nos assistiu até aqui, se não se inscreveu no canal, se inscreve, compartilha aí com todo mundo para anunciar cada vez mais e levar informação aí para todos os nossos amigos. Muito obrigado mesmo pelo carinho da sua audiência. Esse foi mais um episódio do nosso Sorocaba em Pauta podcast. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.